Pum. Estudos da INSS de Previdenciário sobre a integração da explicação das normas previdenciárias. A integrar a norma no sistema jurídico significa inseri-la ativamente no ordenamento vigente, ou seja, torná-la parte integrante do sistema normativo para que suas regras tenham eficácia sistemática na incidência sobre os fatos, suprindo suas lacunas, harmonizando-as com o sistema jurídico. Daí eu vou ver as coisas, o artigo 4 da Lei de Introdução do Código Civil, sobre a analogia, os costumes. Depois eu vou ler os princípios gerais do direito, outros instrumentos de integração, um direito comparado e, por final, a jurisprudência. Né? Integração. Um cara chamado Fábio Fanucci diz assim: a integração da legislação comporta dois movimentos distintos. O Jung-La, o de Jungila ao sistema jurídico e o de encontrar. O de Jungila e o de encontrar. Nela, a solução para todas as hipóteses que ocorrem sobre a matéria que regula. E o outro cara, chamado Barbosa e Nogueira, Rui Barbosa, o sentido jurídico-linguístico de integrar é de completar do todo, incorporar apenas o complemento que, na tentativa de demonstração do todo revela estar faltando e que a atenção de todos os elementos gerais, especiais, lógica, teológica e de sistematicamente reunidas, exige a construção daqueles complemento e a integrar para completar a configuração. Todas as normas, quaisquer que seja seu tema, trabalhista, civil, penal, processual e etc., devem ser integradas ao sistema jurídico de forma a cobrir todas as situações em que devam incidir, suplementando suas aparentes lacunas, ainda se valendo de instrumentos exegéticos que a harmonizam com o ordenamento jurídico. Ensina o professor Amaro Mascaro Nascimento. Integrar significa complementar, inteirar. Assim, a integração é o fenômeno pelo qual a plenitude da ordem jurídica é mantida, sempre que é inexistente uma norma jurídica prevendo o fato a ser decidido. Consiste numa autorização para que o intérprete, através de certas técnicas jurídicas, promova a solução do caso, cobrindo as lacunas decorrentes da falta de norma jurídica. Uau! Enfim, a lei procura sempre prever, disciplinar todas as situações importantes em relações individualmente e sociais, mas nem sempre o legislador tem imaginação para prever todas as hipóteses e traçar para elas uma disciplina. Como definir então a regra jurídica que solucionará uma pendência não prevista pela lei? A resposta é dada no artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil. Ela diz assim: quando a lei for omissa, ou seja, não tem a coisinha lá, não tem o carinha, não teve imaginação, o juiz decidirá, o próprio juiz que decide. Se dá o caso de acordo com a analogia, ele vai fazer uma analogia e os costumes também. Os costumes e os princípios gerais de direito. Daí agora, se lembra que eu falei da integração, tinha uma explicação de analogia e uma de costumes, né? Por isso que estava aqui, né? Parece que é a coisa de decisão do juiz quando não tem a coisa. Bom, haverá lacuna na lei cada vez que inexistir no ordenamento jurídico uma disposição precisa para disciplinar determinado conflito. Entretanto, a despeito da inexistência de regra, não pode o juiz deixar de decidir os conflitos de interesses que se propõem entre as particulares. Assim, deverá utilizar de tais recursos a analogia, os costumes ou dos princípios gerais de direito. Confira o significado de cada um desses instrumentos de integração da lacuna jurídica. Né? Sob analogia, não raro a omissão na lei, e ela não prevê determinadas hipóteses que deveria ter disciplinado. É lacunosa a lei, daí porque haverá necessidade de ser interpretada de sorte a que seja integrada ao ordenamento jurídico. A analogia busca suprir as lacunas da lei, tentando regular de maneira semelhante os fatos semelhantes, no atento de dobrocar do latino ubi readem ratio legis, ubi readem ratio legis, ibi readem legis disposito, ubi readem ratio legis, ibi readem legis dispositio.
Onde há identificações reações legais, haverá também idênticas disposições legais. Daí outro cara chamado professor Ribeiro Prastos disse assim: a analogia diferencia-se claramente da interpretação extensiva. Esta consiste em distender que a abrangência da norma no maior grau possível, para abarcar dentro dela. Não consigo fazer essa voz, está doendo minha garganta. Todas as hipóteses passíveis de subsunção, é dizer, pela interpretação extensiva, aplica-se a norma a situações ainda por ela enquadráveis. Já na analogia, isso não ocorre. O fato é reconhecido como fora da abrangência da norma. Acaba por receber a incidência do preceito por força de abrangência da norma. Enfim, a analogia consiste na utilização, para solucionar um determinado caso concreto, de norma jurídica destinada ao caso semelhante. Trata-se, portanto, de um processo de migração de normas jurídicas admissível somente quando existir uma autorização nesse sentido, como no direito do trabalho, como ensina o professor Amauro Máscara Nascimento. A analogia só terá cabimento se houver uma omissão da legislação específica não prevendo uma determinada situação, e b, se uma lei disciplinar é expressamente uma situação de essência e natureza semelhantes. A analogia tem cabimento nessas duas situações, né? A analogia tem cabimento nessas duas situações. Houver uma omissão de legislação e uma lei disciplinar expressamente uma situação essencial de natureza semelhantes. Uma coisa semelhante ou houver omissão. Omissão ou semelhança. Omissão ou semelhança. E o último carinha, o dos costumes, quando não tem lei, né? É o uso implantado numa coletividade e considerado por ela como juridicamente obrigatório, ou seja, provém ele de prática reiterada e uniforme de um certo procedimento, a qual vai gerar no espírito da comunidade a persuasão de sua necessidade e de sua obrigatoriedade. O professor Vicente Hall dá o seguinte excelente definição ao costume. Ele disse: a regra da conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo, que observa por modo constante, uniforme e sob a convicção de corresponder a uma necessidade jurídica. Assim, o costume consiste em uma regra de conduta criada pela consciência comum da coletividade, que observa por modo constante e uniforme, estando sob a convicção dessa correspondência a uma necessidade jurídica. Com relação ao direito do trabalho, Evaristo de cara disse assim: enquanto não se promulgavam as leis, constituía-se por toda parte o costume como fonte formativa das relações entre empregados e empregadores. Olha aí, apareceu finalmente alguma coisa que parece previdenciária, né? E acabavam os interessados por tomar as consciências desta regra informal e difusa da sociedade em que viviam. Segundo o texto legal, o juiz só deve recorrer ao costume na hipótese de omissão de lei, né? O que dela vale dizer que a legisladora, admitindo o costume praetar de legem, repeliu a ideia de costume revogado pela lei contra a legem. Agora, sobre os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são os princípios de direito natural ou, então, as normas que orientam na elaboração sistemática jurídica, que é a necessidade da vida do homem em sociedade. Os princípios gerais do direito estão geralmente presentes nos sistemas de todas as nações civilizadas, pois são eles que informam o sistema jurídico positivo de que as disposições especiais fazem parte. Daí dizer, Vicente Hall, que o método comumente adotado para a investigação dos princípios gerais do direito consiste em partir das disposições particulares da lei e elevar-se, por generalização crescente, até encontrar o princípio na qual se enquadre o caso de concreto não previsto pela disposição legal. Mas o civilista Clovis Bevilacqua ensinava que as expressões principais gerais de direito, direito natural e espírito da lei e equidade significam a mesma coisa, apenas indicando as regras mais gerais como fonte de direito. Outros instrumentos de integração agora. Alguns doutrinadores apontam ainda a equidade e o direito comparado à jurisprudência como instrumentos hábeis de superação de lacuna de omissão. A equidade é referida como sendo a aplicação do direito natural, porém é conceituada como um processo de interpretação liberal e humana das normas do direito. Na prática, a equidade é utilizada no que? Da seguinte maneira: a intérprete, ao invés de fazer a aplicação do seu direito
Com olhos voltados para a rigidez de norma geral, ele faz o quê? Ele procura encontrar, no caso particular, a sua própria lei. Uau! Não é bom isso. Evaristo de Moraes pondera: no direito comum, caso ainda que a própria lei autoriza o juiz a decidir por equidade e não com simples equidade. Por equidade e não com equidade. Interessante. Quando lhe permite suprir as lacunas na lei, criando a solução normal para o caso concreto como se fora legislador. Sobre a equidade, o professor Ribeiro de Salsobeiro diz de novo, não sendo possível suprir a lacuna mediante a utilização dos instrumentos acima citados, que é a analogia, princípios e costumes, que é uma apreciação subjetiva cujo critério reside no senso de justiça, o Código do Processo Civil, CPC, no seu artigo 114, diz e conceitua a equidade nos seguintes termos. Quando autorizada a decidir por equidade, o juiz aplicará o que a norma estabeleceria se fosse legislador. Ou seja, ele aplica o que ele acha que deveria ser lei. Interessante. Outro cara aqui, chamado Vicente Hall, compreendia 3 regras fundamentais de equidade. A equidade. Por igual modo devem ser tratadas as causas iguais e desigualmente as desiguais. Segunda regra, todos os elementos que concorrem para constituir a relação sob judície, causa ou pessoas ou que, no tocante a estas, tenham importância ou sobre elas exerçam influência, devem ser devidamente consideradas. E terceira regra, entre várias soluções possíveis deve-se proferir-se quer dizer, soluções possíveis deve ser preferir a mais suave e humana por ser a melhor e atende o sentido de piedade e de benevolência da justiça. Jus bonum et quam. Jus bonum et quam. Jus bonum et quam. O dito comparado é aquele que tem como ocupação comparar a diversos sistemas jurídicos existentes, segundo Octávio Bueno Magano. O direito comparado com efeito, fonte perene de enriquecimento do sistema jurídico nacional. A sua contribuição foi fertilíssima para a formação do nosso direito do trabalho, telado quase todo sobre o modelo italiano. Em outras palavras, observando como os outros povos disciplinaram a mesma questão, poderemos aproveitar a experiência deles e adaptando as nossas circunstâncias e peculiaridades, traçarmos as nossas regras sobre o mesmo assunto, ou mesmo compreender melhor aquele tema, regulando devidamente e evitando os erros já cometidos nos outros países. Por final, a jurisprudência tem papel renovador e construtor na aplicação e interpretação da lei. O artigo 8 da CLT, por exemplo, refere-se expressamente à jurisprudência como fonte das decisões judiciais em casos em que a lei for omissa. Em todos os âmbitos do direito, a jurisprudência desempenha papel de construtor na aplicação do direito objetivo, podendo ser considerada, em verdade, o direito positivo aplicável, principalmente sob a forma de súmulas. E para terminar, segundo Octávio Bueno, diz assim: os casos sobrevenientes devem ser decididos conforme as regras fixadas nos precedentes da jurisprudência e as auctorias rerum similater jurisdictarum, jurisprudências similares, ou seja, a autoridade das coisas decididas de modo semelhantes. E assim termina!